Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, hoje eu vou trazer mais um assunto aí sobre o universo feminino, sobre o sagrado feminino. E quando eu trago esses assuntos, não é que eu me foque só no feminino e que homem não tem a ver com homens, né? O assunto de hoje, por exemplo, é sobre o ciclo da mulher, né? O ciclo menstrual, as mudanças, sobre a sacralidade desse momento, o resgate de certos hábitos, menopausa, enfim. E porque é importante também os homens verem, para os homens entenderem melhor, né? Suas mulheres, suas filhas, suas mães, as companheiras de trabalho. Então, é interessante também entender certos aspectos, né? Mas já começando, né, do começo, o ciclo menstrual, né? A menstruação, né, da mulher, né, da gente, que hoje em dia já se desmistificou muito, mas ainda hoje é um tabu falar sobre isso, né? É um período que tem que ser escondido, não pode ser falado, é considerado sujo, em que a mulher está impura, né? São todas colocações super erradas, né? E antigamente, né, entre os povos antigos, né, esse momento era um momento de muito poder, era um momento em que a mulher era aliás, como todos os períodos para a mulher, né, a mulher em si era considerada sagrada, e tudo relacionado à mulher, como a menstruação, o sexo, né, a sua liberdade, enfim, tudo tinha sua sacralidade, e com a menstruação não era diferente, né? Então, em alguns povos, algumas culturas, esse momento da menarca, né, que é a primeira menstruação, passava-se por certos rituais, certas ritualísticas, porque era um período de transição, né, da menina para a mulher, já entrando numa fertilidade, né, que já poderia ali engravidar, e existia toda uma ritualística para esse rito de passagem, né, tão importante para a gente, né, de tantas mudanças aí bruscas e rápidas, como é para a mulher, né? Porque o nosso ciclo está diretamente relacionado com a lua, né? Então a lua, ela muda, né, dentro de um período de 28 dias, ela passa por várias fases e nós mulheres passamos por muitas fases, né? Muitas transformações, tem o parto, tem a menstruação, tem menopausa, enfim, são muitos ciclos, muitas fases, né? Não à toa que a gente é relacionado com a lua, né? E a deusa, né, com as fases, né, de virgem, de donzela, de anciã, de feiticeira, por causa desses ciclos aí diversos. E esse período, entre os povos antigos, era um período de recolhimento. Por quê? Porque era um período delicado, porém era um período sagrado, de grande poder, de introspecção, em que o ideal era que a gente se volte para dentro da gente, né? Entenda aí esses ciclos. E se está alinhado à lua, a gente se entende melhor, né? Então, é interessante e o ideal é que nesses períodos, né, de menstruação, de ovulação, a gente consiga observar as mudanças nessa fase. E no período em que o sangue deita, né, que é o período da menstruação em si, que a gente pudesse se recolher um pouco, né, voltar mais para dentro de si, ficar num estado mais meditativo, ali reavaliando muitas coisas, ou entrando em contato com o seu próprio poder interior, né? Então, antigamente se tinha essa prática, as mulheres se recolhiam, existiam rituais, entre vários povos, né? Tem até um livro bastante conhecido que é a Tenda Vermelha, né? Que fala muito intimamente desses ciclos, né, da lua, da menstruação, dessas fases da mulher. Hoje em dia, com a nossa vida corrida, né, com estudo, trabalho, filho, a correria, né, o caos que a gente vive hoje em dia, nem sempre é possível, né, a gente ter esse momento para a gente mesmo, de estar ali buscando ser alinhada com o ciclo. E esse momento é um período muito doloroso para muitas mulheres, né, de muita dor, de muito desconforto físico, de muitas oscilações emocionais, por conta das oscilações hormonais. E claro, né, que a gente tem sempre que procurar um médico, ver a questão fisiológica, né, buscar tratamento, medicamento, se tem algum problema. Mas esse sofrimento da menstruação também é um reflexo desse distanciamento desses ciclos, né, desse afastamento da sacralidade desse período, né? Por quê? Porque a gente não para, né?
para observar esses momentos. A gente não observa, por exemplo, em que lua que estamos menstruadas, na menstruação, em que lua que estamos ovulando, né? E ter um diário para anotar essas coisas, essas mudanças, ou simplesmente observar é interessante. Por quê? Porque você vai se alinhar com a lua, com os ciclos da natureza. E quando começa esse alinhamento e você vai percebendo as suas mudanças no seu emocional, no seu corpo, né, inchaços, né, retenção de líquido, dores, um período de mais melancolia, às vezes de mais agressividade, e você observa em que lua você está, você observa como você fica nesse momento. Observar essas mudanças alinhada com o ciclo da lua ajuda a equilibrar, né? Claro que isso não descarta aí um tratamento médico, mas é um aliado, né? Então, muitas vezes, a simples observação dos ciclos, né, e da ligação com os ciclos da lua já melhora em muitos aspectos, né? Por quê? Porque estamos voltando para nós mesmas quando a gente observa esses ciclos. Então, é interessante na correria do dia a dia, por exemplo, observar que lua que eu estou ovulando, como eu estou me sentindo, e no período que o sangue deita, é interessante tirar, nem que seja uma tarde, né, uma manhã, para se voltar para você mesma, né, tirar esse momento para olhar para si, de relaxamento, de descanso, né, para entrar mais em sintonia com essa deusa interior, né, com o nosso poder interno, né, com essa expansão de poder. É um reflexo do dia a dia, mas resgatar esse poder e essa sacralidade de maneira natural, né? Porque é um período delicado, mas que não é feio, não é sujo, é algo natural da mulher, né? E de muito poder, né? Muito poder, e a gente pode usar esse poder aí a nosso favor e como uma ferramenta de autoconhecimento e de conexão, reconexão com as deusas, com o nosso sagrado, né? E com o nosso poder interno. E existem aí alguns ciclos, né, na atualidade, na modernidade, vertentes, né, pessoas, bruxas, sacerdotisas, que resgatando esse conhecimento, esses saberes antigos, estabeleceram certos conhecimentos, né, trouxeram, né? Então existem diferenças nos ciclos, como por exemplo, existe o ciclo da lua branca, o ciclo da lua vermelha, o ciclo de transição, né? Existe o período da lua negra para a mulher, que seria o período da menopausa, que é bastante complicado também. Mas é interessante observar esses ciclos. Todo ciclo ele tem a sua importância. O ciclo da lua branca, por exemplo, é considerado como o ciclo mais natural, porque ele está mais alinhado com os ciclos da lua, né, com as fases da lua, em que a mulher ela vai menstruar na lua nova, ou seja, ela está deitando esse sangue na lua nova, né? E ali ela está deitando esse sangue e está ali plantando seus projetos, né? É o novo. E ela vai ovular na lua cheia, ou seja, o ápice de poder, de fertilidade é junto com o ápice de poder da lua. Então, esse ciclo da lua branca, ele é um ciclo da mãe, né? Da nutridora, da doadora. Então, é um ciclo mais voltado para o se doar, né? E seria o ciclo mais, entre aspas, natural, porque ele vai de acordo com os ciclos, com as fases da lua, né? E existe o ciclo da lua vermelha, né? A lua vermelha seria ao contrário, seria ovular na lua nova, né? Então, o período máximo de poder seria na lua nova, né? Em que você, quando você está ali no seu período fértil e você tem ali o poder, né, para concretizar ali os seus desejos e tal, você está no seu ápice de poder e a lua está crescendo, né, está crescendo esse poder também. E deitar esse sangue na lua cheia, quando a mulher menstrua na lua cheia. Então, esse ciclo, ele seria o ciclo da bruxa, né, em que você tem um desenvolvimento mais interior, né, que você se volta mais para você, para quê? Para externalizar mais esse poder, essa força interior. Então é o ciclo da bruxa, em que você está muito em contato com você mesma. Então não tem esse aspecto tanto de mãe, de doadora, de cuidadora. É o ciclo da lua vermelha, que é o ciclo da bruxa, da feiticeira, é o desenvolvimento pessoal. E existem as luas de transições, né? Você menstruar na lua
crescente ou você menstruar na lua minguante. Né? Menstruar na lua crescente simboliza períodos de transição, de novas fases, né? Então, quando você de repente está passando por plantando novas sementes, iniciando novos projetos, né, com aquele fôlego, aquele ânimo, aquele gás, aquela vitalidade. E quando você menstrua na lua minguante, é fim de ciclos, né? Então, são transições, né, em que você ou está plantando alguma coisa, então você precisa terminar alguma coisa, né? É um indicativo. Então, menstruar na lua minguante é fim de ciclo, é quando você precisa reavaliar certas coisas, deixar certas coisas irem, fazer essa reflexão. Então, tá vendo como é importante, né, essa observação, estar alinhada com os ciclos, né, com os nossos ciclos, fazendo essa simbologia com os ciclos e as fases da Lua, nos traz esse conhecimento e o entendimento, traz muito entendimento sobre o nosso momento. Né? E nenhum ciclo desses é melhor do que o outro, todos são importantes, né? Porque a gente passa por várias fases e o nosso ciclo ele vai mudando também, né? Então é muito interessante observar, né, esses ciclos, observar em que lua estamos, como nós nos sentimos, se tiver a possibilidade de fazer um diário também é bom, né, para ir acompanhando essas mudanças e acompanhando esse crescimento e esse autoconhecimento. Aí existe também um período muito complicado para a mulher, principalmente na nossa sociedade, né, que a gente não pode envelhecer, né, que o envelhecimento da mulher é visto como uma coisa errada, né, como se fosse um crime, que é o período da menopausa, quando esse sangue cessa. Né? E é um período muito difícil para a mulher, porque simboliza ali que a mulher está envelhecendo, né? Então é comum passar por crises existenciais, muitos questionamentos, porque existe a pressão da sociedade, existe a nossa pressão, nossa pressão interna sobre nós mesmos também, né? Nós mesmos. Nosso corpo muda, nossa cabeça muda, né? É um período difícil para algumas mulheres, né? Que pode ser muito difícil, para outras é mais tranquilo. Então, não pode ser descartado, né, o tratamento médico para ver aí ajustar hormônios e tal, tratamentos. E é um período que muito ingrato hoje em dia para a gente, né, para a mulher, por quê? Porque é a velhice ali batendo a porta, né? Numa sociedade em que a gente não pode envelhecer. A gente tem que estar sempre se mantendo jovem, se mantendo ativa. E eu não estou falando sobre estética, né? Não tem nada a ver. A gente pode estar numa certa idade e cuidar do corpo, né? Cuidar do nosso tempo, que isso também é sagrado. Mas é sobre você não ter mais aquela aparência jovem, né? O cabelo começa a ficar branco, começam as linhas de expressão. Mas esse período, voltando para a bruxaria, né, para a espiritualidade, é um momento que dá muito medo nas mulheres, mas se a gente resgatar e alinhar aí com os ciclos da lua e da natureza, a gente vai compreender que é um período de muito poder também, né? Apesar de assustador para algumas mulheres, é um período de muito poder. Por quê? Porque quando esse sangue não vem mais, né, então toda essa energia que era usada para o ciclo de ovulação, de menstruação, né, que é um ciclo de 28 dias, que é muito intenso. Então, quando esse ciclo para, né, essa energia deixa de ser gasta e esse sangue não deita mais, toda essa energia ela é voltada para dentro, voltada para nós mesmos, nós mesmas, para o nosso conhecimento e a nossa sabedoria. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil passar por esse processo, porque entre os povos antigos e até hoje em dia, alguns locais, alguns países, entre alguns povos, as pessoas mais velhas, elas são sagradas e elas são muito respeitadas. Por quê? Por conta da sabedoria. Por exemplo, entre os ciganos, por exemplo, né, existiam os anciãos, que sempre são consultados para tomar todas as decisões importantes, né? Entre os povos originários também, né? As pessoas mais velhas, elas são muito respeitadas, a sua opinião é a mais importante, sempre levada em consideração. Por quê? Por conta da sabedoria que adquiriu durante a vida. Então, é um momento muito bonito, né? Então não precisa ser doloroso, não precisa ser assustador, né? Então resignificar esse momento é importante,
né, para que a gente passe por esse momento de maneira mais tranquila. Então, é um momento, sim, de muito poder. Então, o período da menopausa, alinhado com o ciclo da lua, seria com a anciã, que seria a grande feiticeira, né? A grande sábia. Por quê? Porque essa mulher que não passa mais por esses ciclos, ela já adquiriu muita bagagem. Ela já pariu, provavelmente, né? Ela já passou por muitos ciclos, né? Ela já viveu muita coisa. Então, ela tem muita experiência, muita bagagem de vida. Então, ela acaba sendo a grande sábia, a grande conselheira. Ela sabe orientar melhor, ela consegue ver as coisas com mais calma. E é um período também de grande liberdade. Quando a gente observa as mulheres mais velhas, já numa certa idade, que já passaram aí pela menopausa, ou estão passando e tal, lá pelos seus 50 anos, é comum a gente ver mulheres renascendo nesse momento, né? Assim, que às vezes passaram a vida toda ali presas a certas convenções, ou... enfim, presas em condicionamentos, elas de repente renascem, se libertam. Por quê? Porque nesse momento de menopausa, em que a velhice está chegando, que a anciã está chegando, que tem toda essa sabedoria, a gente não precisa mais aceitar certos tipos de coisas. A gente consegue impor melhor os limites. A gente não precisa passar por certas convenções. Então a gente faz o que a gente quer, né? Porque a gente já viveu muito, então a gente não se permite mais fazer certas coisas contra a nossa vontade. E a gente se permite mais fazer aquilo que nos faz felizes, por conta de toda a sabedoria que a gente já carregou, né? Então, pode ser, e é um período de muito poder, né, de muita redescobertas, né? Então é comum mulheres mais velhas, sei lá, iniciarem uma carreira, começarem um novo hobby, de repente passar a cuidar melhor do corpo, né? De repente passa por um divórcio, enfim, é comum nessa idade, né? Nesse período. Por quê? Porque a cabeça muda, os ideais mudam, né? O nosso emocional muda, não tem mais aquela energia voltada para o ciclo, né? Que é desgastante e é importante, né? Mas para outros propósitos. Geralmente esse ciclo, né? A nossa lua negra, né? Que é a velhice, que é a fase anciã da deusa, é um período de muita sabedoria, de ápice, de explosão de poder, né, que a gente pode guiar melhor as pessoas à nossa volta e a gente entra cada vez mais em contato com o nosso próprio poder. Então, é um período muito bonito, né, que não é feio e que não precisa ser assustador, né, precisa ser aí resignificado. Então, todas as fases da mulher são muito bonitas, têm a sua importância, né, e se a gente está alinhada com a lua, com a natureza, fica muito mais fácil passar por esses processos, né, por essas fases. Mas voltando à menstruação em si, né, sobre os ciclos aí, o nosso sangue menstrual, ele tem muito poder, né, falando agora de bruxaria na prática, né? Ele tem muito poder, né? Até recentemente, né, essa questão de plantar a lua, que é o hábito de você voltar o sangue para a terra como maneira de doação, de fertilidade, veio à tona, né, rituais com sangue e tal, foi muito popularizado e é muito importante, sim, né? Então, existem alguns feitiços, alguns hábitos que são muito pessoais, que a gente pode adotar aí no dia a dia, que são de grande poder. Por exemplo, essa questão de plantar a lua, né, em que você recolhe um pouco do seu sangue e você devolve para a terra. Você está fazendo uma comunhão com a terra. Você está sinalizando que você quer cada vez mais entrar em harmonia com esses ciclos, né, e com o seu próprio poder. Então, essa ligação que os povos antigos tinham, né? Os povos antigos, eles eram alinhados com a natureza, com as estações do ano, com o sol, com a lua. Então, tinha essa harmonia, né, do homem com a natureza. E quando a gente deita o nosso sangue na terra, a gente está sinalizando isso e resgatando essa harmonia, né, de que a gente pode andar junto, lado a lado, respeitando a natureza e essas energias, né. Existem alguns hábitos, como por exemplo, o nosso sangue menstrual, ele tem muito poder. Então ele pode ser usado para quê? Primeiro, para carregar objetos mágicos, atames, cristais, amuletos, baralhos, enfim, o que vier aí na sua imaginação, né? Você pode carregar aí com este sangue que é sagrado e é carregado de poder, de fertilidade.
Um outro hábito também é você selar aí o seu local sagrado. Por exemplo, se você tem um quarto, um espaço sagrado, é importante selar com o seu sangue menstrual com uma finalidade de proteção e de poder também, né? Ali está a sua identidade espiritual, está a sua marca. Então, você marcar com o seu sangue, né? Como uma forma de proteção e de poder também. Então, cria-se ali uma barreira energética, tanto de proteção como de poder. Existe também um outro hábito que é de proteção também, é você pegar uma fita vermelha, né, e ali você passa o seu sangue, bota para secar, e você pode usar na entrada da sua casa, em alguns pontos, ou até usar mesmo no próprio pulso, né, devidamente consagrado, devidamente colocado ali as suas intenções como um símbolo de proteção. Um outro hábito é misturar ervas com o nosso sangue. Você pode reduzir a pó ali as ervas que você deseja, alecrim, arruda, né? Vai da sua intenção e da sua intuição. Misturar com ervas para fazer amuletos, para passar no batente das portas e janelas para criar esse escudo de proteção também, potencializando ali o poder dessas ervas, também é interessante. E o nosso sangue, ele é carregado de poder. Então, ele tem várias finalidades, tanto para manifestar como para banir. Então, você escrever, por exemplo, seus desejos no papel, né? Seus projetos, o que você quer manifestar, o que você quer nutrir, você passar um pouco do seu sangue menstrual nesse papel e de repente enterrar numa planta bonita, enterrar aos pés de uma árvore frondosa, né? Ali você está plantando a sementinha ali dos seus projetos, dos seus objetivos, está nutrindo isso. E existe a forma de banir também, como por exemplo, o mesmo ritual, você escreve o que você quer banir num papel, você passa um pouco do seu sangue menstrual, você intenciona, né? E você queima esse papel como forma de banimento, como forma de, enfim, de banir aquilo que você não quer mais, de expurgar, né? Exorcizar o que você não quer mais. O nosso sangue menstrual, ele também pode ser muito usado para feitiços de fertilidade, magnetismo, né? Sensualidade também. Então, você usar um pouco do seu sangue, você fazer um óleo, por exemplo, um óleo de atração, um óleo de amor, de magnetismo, e colocar um pouco do seu sangue menstrual para você usar também nesses momentos quando você quer, né, atrair mais, né, melhorar o seu magnetismo, é interessante. Você fazer um perfume e colocar um pouco do seu sangue menstrual também, devidamente intencionado e ritualizado com essa finalidade, também é muito poderoso. E a gente pode aliar aí também o poder de fertilidade do nosso sangue menstrual com o ciclo da lua e com o sol também, fazer essa junção. Por exemplo, você pode pegar um papel vermelho e com o seu sangue, né, escrever o seu nome com o sangue, só o primeiro nome mesmo, num papel vermelho e deixar o dia inteiro no sol, devidamente intencionado, né? Essa pequena ritualística é para trazer o magnetismo, né? Tem a fertilidade, tem o poder desse sangue, com o poder, né, do sol, a coragem, o sucesso, o magnetismo, o brilho, né? E ali você pode pegar esse papel, carregar sempre com você, fazer um amuleto, né? E como se você estivesse abençoando o seu nome com o poder do seu sangue, né, do ciclo lunar, com o poder do sol, para atrair aí esse magnetismo, esse poder, né, e abençoando o seu nome e atraindo o que você deseja, né? São rituais simples, são rituais pessoais, né, coisas muito íntimas da mulher. E à medida que a gente vai se aliando com esses ciclos, né, da lua, observando e tal, a nossa intuição vai aguçando. Então, os rituais, eles podem ficar mais rebuscados. Então, você vai receber mais orientação, a sua intuição vai melhorar, os seus sonhos vão ficar mais vívidos. Por quê? Porque você está em equilíbrio com os ciclos da lua e com os ciclos do seu corpo, né, os ciclos da mulher. Então,
fazer essa observação é uma ferramenta de poder também, de autoconhecimento, de resgate da nossa deusa interior. A nossa comunicação, nossa conexão com as divindades também fica mais poderosa. Existem algumas divindades que gostam do uso desse sangue menstrual, né? Então, se você tem uma divindade aí voltada para a fertilidade, mais para o empoderamento feminino, você pode passar um pouco de sangue menstrual nas suas velas também e ofertar. Também é uma dica, né? Ou seja, são infinitas possibilidades, né? E elas vão chegando à medida que você vai se alinhando, né? Que você vai entrando nessa comunhão com os ciclos da lua, a sua intuição vai ficando cada vez mais aguçada. Bom, é isso, né, gente? Esse foi o assunto que eu trouxe para vocês sobre o sagrado feminino, né? Sobre o universo da mulher, da deusa, da lua, da bruxaria. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Quem gostou, curte, né? Comenta. E é isso.